Se o senhor assina, o senhor ou qualquer presidente da República, Lógico. assina uma graça presidencial para o presidente Bolsonaro, para os generais e para a turma do 8 de janeiro, e com a turma do 8 de janeiro não teria muito problema não, tá? Acho que as penas ali foram excessivas de quem planejou um golpe de Estado mesmo, não. Mas o Supremo provavelmente considerará inconstitucional decisão do Supremo. O Supremo considerando inconstitucional essa graça para este crime, qual a postura do senhor como presidente? Não, eu não posso admitir que o Supremo sobreponha uma decisão plebiscitária da população. Se eu estivesse escondendo este fato, eu concordo. Eu não estou levando ele para ser debatido. Aí eu omiti na minha campanha e depois eu me arvorei sobre um tema ao qual eu não comuniquei à população. Mas no momento que você tem isso, dentro daqueles princípios que você já disse, que será ali um tratamento que darei a esse problema que vive o país neste momento, e que será uma anistia profilática para que possamos voltar a governar em paz, eu não estou infringindo nada. Eu estou levando isso à análise da população. Militante quis lacrar ali um podcast com o Ronaldo Caiado sobre a anistia, ao qual é uma das coisas que ele mais fala, né? Se ele for eleito, a primeira coisa, no primeiro dia, ele fará anistia ali para o pessoal do 8 de janeiro. Então vem ali o apresentador, quis lacrar e levou um tratoraço do governador Ronaldo Caiado. Eu vou deixar aqui para vocês este vídeo, mas antes eu só peço que você deixe o seu like, que você clique aqui em hypar e vamos lá ver esse tratoraço para cima deste militante. Então deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Aí o senhor vai para o segundo turno. E a aposta de todo mundo que faz pesquisa de opinião é que vai ser um segundo turno apertado. Talvez mais fácil para um candidato que não tem o sobrenome Bolsonaro, mas ainda assim um segundo turno apertado. Tem um eleitor que é um eleitor que votou em Bolsonaro em 18 e votou em Lula em 22, que é o eleitor liberal. A Quest põe eles em 7% da sociedade. A nossa pesquisa, a minha ideia, põe em 6,5%. Esse é, segundo o nosso levantamento, segundo a Quest, esse é o único grupo, esse 7%, 6,5%. É o único grupo que põe democracia como o critério número 1 para escolher um candidato à presidência da República. Perfeito. E o motivo pelo qual esse eleitor liberal, que não gosta do PT, votou no Lula em 22, foi por causa do Bolsonaro. Sim. Foi por causa da pressão do Bolsonaro, foi por causa do papo de golpe o tempo todo, por causa de toda a questão contra a urna eletrônica, tudo mais. Esse é um eleitor... Covid, com certeza. Esse é um eleitor que saiu muito satisfeito do julgamento do Supremo do golpe de Estado. O que o senhor... Eu entendo que o senhor acena para anistia, porque boa parte do seu eleitorado é de direito, o eleitorado de direito de fato deseja a anistia. Mas esse eleitor liberal, que não quer votar no Lula, bota a democracia em primeiro lugar e ficou satisfeito com o julgamento. O que o senhor fala para ele? Eu quero falar aqui, olhando para todos eles. Em primeiro lugar, ao começar a entrevista, você me perguntou assim, qual é alguma personalidade na política que lhe encantou? Eu disse a você, Juscelino Kubitschek. O que aconteceu com Juscelino Kubitschek? Começou o governo. Aragaças. Aí aconteceu Jacareacanga. o golpe de Jacareacanga. Não é? Isso. Toda a aeronáutica se movimentou para derrubá-lo. O que o Juscelino Kubitschek fez? Olha, deixa eu trabalhar. Vamos acalmar isso aí, vamos anistiar isso aí, vamos trabalhar. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho que trabalhar 5 anos e fazer um projeto de 50 anos. Então não vou ficar com essa discussão mais. Isso aí, tudo bem, já desativou, já desmontou toda essa tentativa, vamos trabalhar. Aí passa para mim. Aí veio Aragarças. Hã? Aí veio Aragarças. Sim, também foi abafado. Isso, mesma Tá coisa. certo? Mas não impediu ele de trabalhar. Ele não transformou aquilo no mote da campanha dele, veja Certo. bem. Ou seja, o mote do mandato dele. Ele foi a pessoa que mais sofreu tentativas. Agora, ele se voltou para criar esse sentimento no Brasil, ou ele conseguiu superar e conseguiu trabalhar? Pra você ter uma ideia, a primeira Universidade Federal em Goiás foi ele que levou. Poxa, pensa bem.
Então, isso aí mostra o quanto o meu estado não tinha sequer uma universidade. Né? Todos tinham que vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para se formar. Então, este foi o homem. Então, raciocina comigo. Se eu chego neste momento e vejo que, olha, então nós vamos discutir a pena, nós vamos reavaliar essa discussão. Eu vou ficar com isso mais 4 anos discutindo. Sendo que eu posso, de imediato, numa decisão única, imediata, dizer, esse assunto acabou, ele não tem mais, ele não existe mais. A partir de agora as pessoas sabem que tem um presidente da República que eu assumindo, eu não quero 8 dias igual o Lula teve, não. Eu quero 1 minuto depois de presidente da República, saber quem é que entra na esplanada ou em qualquer lugar do Brasil, em prédio público, e faça aquilo que fez. 1 minuto só. Isso é falta de autoridade. Eu, na presidência da República, no governo do Estado de Goiás, nunca admiti, isso não existe. Isso é ausência da presidência. Tá certo? Um homem que é o mais informado do Brasil, tem toda a área de informação, depois de 8 dias, ser surpreendido. Aconteceu, não sabia. Eu estava em Araçatuba, não sei aonde, Araraquara, não sei um lugar no interior de São Paulo. Então, sabe o que é? Isto aí fez com que eles vivessem esses anos todos e se escolhessem para que fossem competitivos. Agora, quando você faz essa ressecção, como nós fazemos na medicina, você resseca o tecido necrosado, aí a ferida vem e cicatriza. Então você ressecou isso e vamos trabalhar. Daqui uns dias nós estamos disputando com inteligência artificial, com energia renovável, tá certo? Com educação de qualidade. Eu entendo o argumento, mas deixa eu questionar sobre um ponto. Em 1961, quando o Jânio Quadros decidiu intempestivamente renunciar, os militares foram bater no Planalto dizendo, não, o Jango a gente não topa. E Tancredo Neves desmontou ali o fusível, resolveu o problema, criou-se um parlamentarismo branco. Muito característico da época, né, Pedro? Sim, muito característico. Em 64, voltaram. Sim. Nós temos um histórico, desde 1889, de 7 golpes militares, se a gente contar como golpe, o contragolpe do Lott. Ou então são 6. 7 que deram certo. E incontáveis que deram errado. Todos esses golpes que deram certo tinham envolvido generais ou militares que participaram de golpes que deram errado e foram anistiados. O problema da anistia, e eu concordo, o Juscelino Kubitschek governou. O problema é que o sucessor não governou. Mas você sabe do caso? Diz que aí o Collor chegou para o Jânio Quadros e falou, já nos últimos dias, nos últimos estertores, e disse, Jânio, me aconselha o que eu fiz de tão errado. Aí o Jânio falou, não tem salvação, você cometeu um erro mortal. Mas como? Você foi eleito muito jovem. Eu disse, mas na mesma idade sua, Jânio, deu no que deu. Tudo bem, mas não desconversa, governador. Então você tem que entender que você precisa de ter pessoas à frente de um governo. Isso é importante. Você não pode deixar de avaliar a pessoa em si. Você governa, ô Pedro, pelo exemplo. Você não governa pelo discurso. Uhum. Se você está envolvido em bandalheira, em corrupção, como é que eu vou dar ordem? Eu, que fui governador, eu como comandante-chefe das forças de segurança, como é que eu vou dar ordem à minha tropa se a polícia toda sabe que o governante está envolvido com bandalheira, recebendo propina do jogo, da corrupção, do narcotráfico e de tudo isso? Então você governa pelo exemplo. Governador, eu compreendo... Você vê, Juscelino Kubitschek deu certo. O Jânio não deu, tá certo? Ele não tinha capacidade ali de poder governar o país daquela maneira que ele queria. E a partir daí você tem vários desdobramentos. A história de uma democracia não pode depender da personalidade do presidente da República. Não, mas olha, calma lá. O regime precisa ser íntegro por si. A democracia, se você, no presidencialismo, certo, você não tem a figura do presidente que deu o exemplo, você vê o que tem hoje. Deteriora-se o Congresso, deteriora-se o Supremo e deteriora-se o Executivo.
Você tem uma anomalia no Brasil. Hoje você não tem um sistema político. Qual é o sistema nosso? Você não sabe. Presidencialismo, semipresidencialismo, monarquia, o que é? A Constituição ainda diz que é um presidencialismo. Então, a figura do presidente, ela é, sim, balizadora do nortear os princípios da Constituição. Quem avalia, lógico, quem analisa é o Supremo, quem legisla é o Congresso, mas a figura do presidente, ele norteia as prioridades e ele dá como exemplo de vida o que ele deseja. Eu não posso ser um presidente amanhã para tentar salvar minha família de escândalo, de problema, de envolvimento, de corrupção, de nada disso. Então, você tem que ser uma pessoa isenta. Você tem que ser uma pessoa que tem um grau de imparcialidade e compromisso com a democracia. Isso é algo que eu nunca abri mão na minha vida. Eu sou um homem que eu acredito no debate, eu acredito na capacidade de argumentação. Eu acredito na democracia. Então, eu nunca na minha vida, e para você ter uma ideia, eu perdi a eleição quando era urna ainda de contar voto. Depois da urna eletrônica eu ganhei todas. Então não tem nenhuma rejeição. O painel baixou no Congresso, eu aplaudia, vibrava com a minha vitória e respeitava meus adversários na minha derrota. Isso foi. Eu não tenho que brigar com as pessoas. Ô Pedro, eu fui parlamentar, Pedro. Eu debatia duramente com você, como parlamentar de outro partido, e depois do debate, aberto o painel, eu tomava café com você lá no cafezinho da Câmara dos Deputados. Eu vi algo agora que serve como exemplo. Tá certo? Eu sou flamenguista. Somos. Então olha aí, Pedro. Sou flamenguista apaixonado. E como eu era ali do Miguel Couto, vários daqueles jogadores eu que tratei. Eu trabalhei com o meu professor Norra Monteiro, que era o responsável por essa área médica do CBF. Aí, o Galinho de Quintino, que é o nosso Zico, agora escreveu o livro Samurai de Quintino. E ele leva um fato ali que é interessantíssimo. E ele diz o seguinte, olha, a minha mãe e a mãe do Roberto Dinamite, elas iam juntos para o estádio. E lá no campo nós nos atracávamos. E depois de lá, ela nos obrigava a ficar junto, tomando café, almoçando, jantando, convivendo e tudo. Então, você vê que isso hoje, em decorrência dessa polarização, tá certo? Totalmente burra, ela está destruindo a convivência das pessoas, até a posição de eu ser, não concordar com você, como nós não concordamos, você é refratário. A tese deu no dia 1º anistiar as pessoas, e eu respeito essa posição, mas se eu der conta de lhe demonstrar que vai dar certo, você vai falar, poxa, eu reconheço, pelo menos o Caiado tomou uma medida, saneou o problema e o Brasil deu outra virada. Então deixa eu lhe fazer uma última pergunta a respeito desse tema. Todas as apostas em Brasília, nesse momento, são de que, até porque já houve indícios concretos disso, de que se o senhor ou qualquer presidente da República, assina uma graça presidencial para o presidente Bolsonaro, para os generais e para a turma do 8 de janeiro, e com a turma do 8 de janeiro não teria muito problema não, tá? Acho que as penas ali foram excessivas, de quem planejou um golpe de Estado mesmo, não. Mas o Supremo provavelmente considerará inconstitucional decisão do Supremo. O Supremo considerando inconstitucional essa graça para este crime, qual a postura do senhor como presidente? Não, eu não posso admitir que o Supremo sobreponha uma decisão plebiscitária da população. Se eu estivesse escondendo este fato, eu concordo. Eu não estou levando ele para ser debatido. Aí eu omiti na minha campanha e depois eu me arvorei sobre um tema ao qual eu não comuniquei à população. Mas no momento que você tem isso, dentro daqueles princípios que você já disse, que será ali um tratamento que darei a esse problema que vive o país neste momento, e que será uma anistia profilática para que possamos voltar a governar em paz, eu não estou infringindo nada. Eu estou levando isso à análise da população. Se eleito, eu estou credenciado. E não existe nenhum nível de poder
que sobreponha... Governador, o Supremo é quem decide pela constitucionalidade. Não, ele não decide acima de uma decisão plebiscitária da população. Me desculpa. Se for considerado uma violação de uma cláusula pétrea, claro que sim. Mas não estou violando nada, estou colocando aquilo que aqui foi colocado, com muita tranquilidade. Olha, eu não estou inventando nada depois do dia 1º, eu estou dizendo que eu vou pacificar o país. Qual é a medida que você pacifica? Provocando uma anistia ampla, geral e restrita, que já foi dada ao país anteriormente, e a outros anteriormente. Vou pacificar o Brasil, eu não estou inovando nada, eu estou simplesmente tirando o Brasil da polarização. Você tem que entender uma coisa, tem quem queira continuar com a polarização. Respeito. Se eu perder, a polarização vai continuar. Vamos continuar caminhando para a venezuelização brasileira, como foi o Chaves. O Chaves fez isso, todos nós acompanhamos. Eu mesmo fui sequestrado por mais 7 senadores pelo Chaves, pelo Maduro, lá em Caracas. Então, nós sabemos como é esse processo. Então, se você quer isso, você quer o que você já viu também, você quer algo diferente, e que aí o que eu estou propondo é dentro das vias do Estado Democrático de Direito, onde o povo, cabe ao povo, tá certo? Poder opinar plebiscitariamente se eu posso ou não fazer, é dada a mim essa prerrogativa. Aí não tem nenhum órgão criado que seja acima da vontade popular. Essa é soberana. Como você acabou de assistir aí, veio então ali, né, fez várias perguntas ali sobre a anistia. Inclusive, ou seja, dando tudo a entender ali nas palavras dele que ele é contra essa anistia. Até teve um momento ali que ele falou que tem uma parte da população que está feliz, ou seja, ali com essa anistia, com o que esses ministros aí fizeram com o pessoal do 8 de janeiro. Bom, tem um pessoal, eu sei que tem um pessoal aí que está feliz. Esse pessoal são esses esquerdistas doentes, esses esquerdistas manipulados. Agora, esta parte da população, até mesmo do centro, esse pessoal que são liberal, que tem a mente aberta, esse pessoal pode ter certeza, esse pessoal não está, ou seja, não concorda e não estão felizes nada. Então, é enganação aqui deste militante. Depois, né, questiona novamente ali o governador ali sobre, mas e se o senhor fizer a anistia, o senhor sabe que o STF vai considerar inconstitucional, o STF não vai aceitar. E mais uma vez vem ali o governador dar uma aula ali para ele ao vivo, dizendo, olha, o STF, ou seja, o STF não está acima do povo. O STF está abaixo do povo. Quem manda é o povo. Então, se eu falo desta minha pauta e eu me eleger, eu conseguir chegar à presidência, é porque isso sim é vontade do povo. E eu estou prometendo isso na minha campanha, não é depois que eu vou fazer isso. Então, o povo sabe. E se o povo me eleger, ele dando um exemplo ali, então sim, é vontade do povo. É isso mesmo. Deu mais uma aula ali, ou seja, para este militante. Mas e aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Eu te espero agora no próximo vídeo.